TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caros amigos da TV Candidez. É com grande alegria em nossos corações que nós, da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, viemos nesse ano de 2017 apresentar esse novo projeto, o Programa Espírita Nova Era. Programa esse que visa a difusão, a divulgação da doutrina espírita, bem como a proposta educativa do Espiritismo para nossas vidas. Esse programa constituirá em um diálogo entre vários entrevistados que abordarão vários temas que vão desde os princípios básicos do Espiritismo até temas da atualidade vinculados com a doutrina espírita. E no programa de hoje, nós vamos dar esse pontapé inicial conversando um pouco sobre o tema O Novo Espiritualismo. E o nosso convidado é o nosso amigo Evaldo Santana, ele que é presidente da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis, grande colaborador dos trabalhos de divulgação doutrinária, colaborador também junto à União Espírita Mineira, instituição que presta relevante serviço a todo o movimento espírita de Minas Gerais e, por que não dizer, do Brasil, né, Evaldo? Com certeza. Então, nós desejamos a boa-vinda a você e já vou iniciar com a primeira pergunta dentro desse tema. Porque, considerando o Espiritismo, Evaldo, uma doutrina já consolidada, uma confusão que costumamos a fazer é da diferença entre Espiritismo e espiritualismo. Nós estamos falando da mesma coisa? Bom dia, Evaldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Ives. Bom dia, caros telespectadores que nos ouvem. Nesse momento tão alegre, nesse momento prazeroso, porque vale a gente ressaltar, né, que para nós da Aliança Municipal Espírita, a entidade essa que representa o nosso movimento espírita local e até na região, para nós é um momento muito alegre. Eu diria que esse projeto que, ora, está entrando dentro da sua casa, ele tem essa intenção de levar aí esse conhecimento, essa proposta do Consolador prometido por Jesus. E para nós, enquanto movimento espírita, enquanto representatividade do movimento espírita, para nós, é a idealização, é a concretização de um objetivo que há muito tempo a gente já perseguia, já tentava, né, já intencionava realizar. Então, para nós, é uma alegria muito grande estar com vocês e nós pedimos a licença para podermos levar até dentro do seu lar, né, todas essas verdades, essas informações consoladoras dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. E essa questão que o Ives trouxe para nós, ela é elementar, porque, a princípio, nós temos que dar a devida conceituação às terminologias, para que não sejam confundidos. É natural que haja aí tanta confusão sobre o que é o Espiritismo, o que não é o Espiritismo. Até interessante que me lembro agora sobre o Herculano Pires, ele tem um curso básico sobre Espiritismo, que ele fala assim, Espiritismo, o grande desconhecido. E o Herculano Pires, que é um notável escritor brasileiro, ele destaca sempre que a maioria das pessoas conhecem o Espiritismo pelo que ele não é do que ele é na essência, na realidade. Então é importante a gente sempre conceituar, diferenciar essas terminologias para melhor a gente adentrar na realidade do que a proposta espírita nos oferece enquanto base de conhecimento, né? Então, vamos tentar entender primeiro o espiritualismo. O espiritualismo, ele está centrado em toda religião ou crença ou segmento filosófico que vai além da proposta do materialismo. Aliás, ela é contra o materialismo, porque tudo que estabelece que existe algo no ser que vai além da matéria, aí nós podemos conceituar como uma natureza espiritualista.
né? Então, isso vai na maioria das religiões, porque a maioria das religiões, elas são espiritualistas, principalmente porque elas trazem no seu fundamento básico a existência de Deus, a alma. Então, isso se propaga na maioria das religiões existentes. Algo que transcende a matéria. Né? Algo que transcende a matéria. Justamente, é nessa acepção que quando a gente percebe que nessa composição do ser existe algo além da matéria, então nós estamos começando a adentrar nessa perspectiva do espiritualismo. E o espiritismo está o espiritualismo, ele está na maioria das religiões, no catolicismo, na Umbanda, no Candomblé. Então, todos esses segmentos religiosos, eles são por si só espiritualistas. Mas, ao mesmo tempo, a própria terminologia espírita é uma terminologia adequada a esse processo construído por Allan Kardec na relação com os espíritos superiores, onde então vai sendo destinado ali, vai sendo traçado ali a origem, o destino, nas relações dos espíritos com o mundo corporal. Então, a esse corpo doutrinário de conhecimentos é que nós denominamos espiritismo. O espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec. Então, a gente vai perceber que, gradativamente, né, o espiritismo ele está no espiritualismo, mas ele vai desencadeando, através do seu tipo e da natureza do seu conhecimento, para essa dominação espírita. E ele se difere através do próprio corpo doutrinário pelo qual ele se faz representar. Por exemplo, o espiritismo ele vai se diferindo quando ele fala da reencarnação. O espiritismo ele vai se diferindo do espiritualismo quando ele utiliza determinadas terminologias próprias, como corpo, perispírito, espírito. Então, ele vai se diferenciando do espiritualismo e vai cada vez mais tomando uma conceituação espírita, criada e codificada por Allan Kardec, fundamentada na ciência, na filosofia e na religião. É muito diferente. Dentro de uma complexidade que lhe é própria, né? Que lhe é própria. Exatamente, porque, na verdade, não existe espiritismos. Isso. Não existe. Existe espiritismo, codificado por Kardec. Isso sim. Mas não existe outra religião que possa dizer espírita. Não é bem assim. E é justamente dentro dessa perspectiva que nós vamos fazer a segunda pergunta, porque um ponto a ser esclarecido, Evaldo, é justamente esse, para todos os nossos telespectadores também. Porque as doutrinas, algumas religiões afrodescendentes, costumam a meio que se misturar com a doutrina espírita no senso comum. Sim. As pessoas costumam a se dizer espírita por professarem o candomblé, o Umbanda. São pessoas que se dizem espírita, com todo o respeito que a gente guarda por essas religiões. Porque são belas, né? Isso, o seu imenso valor perante a sociedade. Mas eu queria te perguntar nesse sentido, o que difere o espiritismo dessas doutrinas afro-brasileiras e que semelhança trazem? Exato. É muito diferente realmente e é muito confundido ao mesmo tempo o espiritismo dentro do seu método indutivo racional, fruto até de um processo histórico colhido no positivismo. Agora, e aí no Brasil principalmente, é muito confundido com Umbanda, confundido com Candomblé, confundido com a Quimbanda, enfim, outras seitas religiosas que também têm o seu valor, porque existe uma beleza histórica em torno disso, existe uma beleza cultural em torno disso, porque na realidade esses pensamentos, esse conteúdo filosófico, né, ele foi trazido pelos escravos quando vieram para o Brasil, então tem a ver com as nossas raízes, mas não com as raízes do espiritismo, que estabeleceu no seio da comunidade francesa, em plena época, quando então a ciência ela trazia à humanidade o auge ali, capaz de estabelecer uma relação de um outro conhecimento, conhecimento científico. Portanto, a gente vai perceber que há diferenças muito grandes, embora há uma confusão muito grande. O que você é? Eu sou Umbanda, eu sou espírita da Umbanda. Eu sou espírita do kardecismo. Essas questões, elas são muito confusas, elas se confundem, mas, na verdade, há uma distinção, assim como nós explicamos que há a distinção do espiritualismo com o espiritismo, há a distinção também do espiritismo com essas linhas que a gente pode denominar afro-brasileiras. A Umbanda, o Candomblé e outras riquezas culturais e históricas, elas se diferem nos seus rituais, nas suas danças, nas suas músicas, nas suas manifestações místicas. E isso, na realidade,
A proposta espírita, ela não traz no seu bojo de conhecimento. É uma doutrina baseada no racionalismo espírita, é uma doutrina fundamentada numa ciência, numa filosofia, numa religião, e ela não tem rituais. Se difere muito porque não há esses processos místicos, não há rituais, não há aparatos, não há danças, não há essas manifestações exteriores. A doutrina espírita não coaduna com isso. Então não existe o bandista espírita, isso não existe. A gente vê muito no Brasil, centro espírita, umbanda, de umbanda, né? Mas é natural que veja isso, mas na realidade, quando a gente começa a tomar corpo desse conhecimento aí que o Espiritismo nos traz, nós vamos ver que é uma confusão cultural pela ausência do conhecimento do que é o Espiritismo. E a semelhança que eles podem trazer é no intercâmbio mediúnico, porque todas essas doutrinas, assim como até o próprio catolicismo, o protestantismo, eles colocam essa questão do intercâmbio, né, com o Espírito Santo, que na verdade representa, a espiritualidade, né, a comunicação do alto, do mais alto. Então, nesse sentido, o Espiritismo se assemelha a essas doutrinas, mas se difere porque, como você bem disse, é uma doutrina filosófica que prima muito pelo conhecimento. Exato. Pela educação do ser. Pela educação do ser, exatamente. E é nesse sentido, então, que a gente vai perceber essa base, essa natureza do conhecimento espírita muito bem solidificada nas obras básicas, né, Ive? Eu digo até assim, pessoalmente eu oriento muito quando a gente vem migrar de outras religiões, que a gente busca estudar o Espiritismo, nas obras, na codificação, que seria o quê? O Livro dos Espíritos, um tratado filosófico, moral, de grande excelência. Depois a gente vai ter o Livro dos Médiuns, que também é uma base fantástica, uma base científica acerca da mediunidade, do intercâmbio do mundo corporal com o plano extrafísico. Depois a gente vai ter também a Gênese de Allan Kardec. Depois a gente vai ver Céu e Inferno, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então está ali o Pentateuco, sustentado em bases filosóficas, racionais, e que é interessante, porque não tem hierarquia também. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos colocar, porque não tem hierarquia, porque a única hierarquia que a gente considera é aquela de origem intelecto-moral. Exatamente. É a única que nos difere. Agora, muito bem posicionado. Evaldo, existe agora uma confusão também que a gente costuma fazer quanto ao surgimento do Espiritismo, porque você falou que o Espiritismo é uma doutrina francesa que veio à tona em uma época histórica. Sim. Só que nós sabemos que a origem do Espiritismo, ela não se inicia na França, naquela época da Revolução Francesa, mais precisamente do ano 1857, na publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. A doutrina espírita é uma doutrina espírita que, conforme Allan Kardec nos coloca em A Gênese, está em A Natureza. Então, como que a gente pode remontar essas origens do Espiritismo? Da onde vem o Espiritismo? Exato. Você mesmo colocou que essa observação que você fez é muito interessante, porque o Espiritismo, enquanto fenômeno, enquanto processo que acompanha antropologicamente a evolução humana, ele está em todos os tempos. A realidade do espírito, a reencarnação, os processos evolutivos pelo qual nós estamos inseridos, ele acontece desde o momento da criação. Então, o espiritismo, ele está em todos os tempos enquanto um fato histórico, enquanto fenômeno espírita. Agora, a terminologia espiritismo, ela é nova. Ela é uma criação nova a partir de daquele momento em quando Allan Kardec, então, ele começa a fazer esse processo de amplificação desses conhecimentos, ou seja, de ajuntar tudo aquilo que estava espalhado no tempo e no espaço. Então, ele cria aí o Espiritismo. Uma síntese, na verdade, do conhecimento espiritual. Isso, eu acho até interessante, audacioso e ao mesmo tempo, eu diria assim, ousado o Herculano Pires, esse escritor espírita que há pouco a gente mencionava. Filósofo, educador. Grande, né? Exato. E é um nome, assim, de destaque no Brasil, foi um nome no Brasil e no mundo. Então, o professor Herculano Pires falava que no Espiritismo está toda a síntese do conhecimento humano. Então, naquela época, por volta da década de 60, de 70, se não me engano, o Herculano Pires fazer uma argumentação dessa natureza era muita ousadia. Em época que não tinha uma certa liberdade de pensamento. E ele proferir isso numa das suas falas e nas suas obras, colocar que o Espiritismo é a síntese do conhecimento humano. Ou seja, é aquilo que foi construído historicamente pela humanidade e que está sintetizado na codificação espírita. Precisava ter muita coragem para dizer. Muita coragem. A gente não sabe se a gente teria essa ousadia, né? Com certeza. Hoje as coisas estão bem mais fáceis, porque a aceitação do pensamento espírita, da sociedade, o diálogo interreligioso... Inclusive com as outras religiões. Com certeza. Né? Quando a gente falava da Umbanda e do Candomblé, existe a ética espírita que ela prega a fraternidade entre
outras religiões, a solidariedade, porque entende que toda religião é boa, porque ela tende a formar o homem para um homem de bem, essa transformação do homem de bem. Então, as religiões estão fazendo os seus papéis. Allan Kardec, na revista Espírita do ano de 1868, ele coloca lá no mês de dezembro que a doutrina espírita é a doutrina que, sobretudo, funda os laços de fraternidade, da comunhão de pensamentos. É não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as leis da própria natureza. Então, é as leis da própria natureza que colocam essa interdependência entre nós. Exato. Então, Ives, dentro dessa pergunta que você fez, é interessante porque nos meados, né, do início do século XIX, a gente vai ver o trabalhador, o Kardec, o codificador Allan Kardec, né, cujo nome real era o quê? Hippolyte Léon Denis Rivail. Ele vai fazer um trabalho, ele coloca o pseudônimo Allan Kardec por uma atitude para não personalizar o corpo rico doutrinário da doutrina. Ele era Allan Kardec em uma das reencarnações anteriores, que já teve contato com a imortalidade da alma. Então, na verdade, a gente vai ver reencarnar esse homem como um espírito de escola, que já bebeu em várias fontes do espiritualismo, e ele vem fazer esse processo de transcendência a nível de conhecimento doutrinário e a nível de conhecimento também para a humanidade. O trabalho de Allan Kardec foi isso, vinculado à doutrina espírita. Não é? Então, ele faz esse processo de crescimento da ciência moderna e ele traz esse processo da codificação aí no seio da sociedade humana, nos meados do século XIX. Agora, foi um homem que ele precisou também reunir várias qualidades, porque a doutrina espírita, como sendo uma ciência, uma filosofia, uma religião, o seu codificador, ele precisava também reunir em si essa gama de conhecimentos, a fim de que ele pudesse estruturar uma doutrina vinculada a esses três aspectos do pensamento humano. Sim, com certeza. E eu acho assim, importante a gente mencionar também que dois fatos até isolados e de porte pequeno, historicamente marcou a trajetória do Espiritismo. A consolidação do Espiritismo enquanto codificação. Primeiramente, a gente vai ver lá, né, as Irmãs Fox, em 1847, quando então uma família simples, ela começa a receber na sua casa as pancadas, que são manifestações físicas provenientes de entidades espirituais que começam a criar esse elo de comunicação. Então, um fato do senso comum que, na realidade, convida a ciência a pensar que existe realidades acima da realidade da matéria. Depois a gente vai ver também, em 1854, na França, o fenômeno das mesas girantes, onde a gente vai ver esse eminente educador, Allan Kardec, ele se dirigir aos salões de Paris, aos domingos, né? Onde então eles participavam desses momentos. Allan Kardec foi lá para descobrir a causa dessas mesas que se levantavam, elas volitavam e começavam a girar. Então, Allan Kardec, na sua astúcia, na sua capacidade investigadora, ele vai justamente tentar descobrir se existe realmente uma causa inteligente em cima por trás dessa estrutura. E aí começa tudo a desflorar, né? Então, tudo aconteceu na hora certa, no momento histórico certo, e de encontro a uma pessoa que estava preparada para desenvolver esse processo da codificação espírita. Eu gosto muito de uma figura de linguagem que Emmanuel usa no livro Seara dos Médiuns, em que ele aborda essa questão do surgimento da doutrina espírita. E o benfeitor Emmanuel, ele coloca que a doutrina espírita, na sua consolidação, ela se dividiu em três momentos: o aviso, a chegada e o entendimento. A parte do aviso foi com Swedenborg e Andrew Jackson Davis, que foram grandes missionários que vieram, assim como os profetas vieram anunciar o cristianismo, eles vieram preparar o terreno para um novo conhecimento. Isso. A fase da chegada é justamente esses fenômenos que você está dizendo, que era a espiritualidade tentando chamar a atenção para aquilo, né? E o entendimento foi a missão de Allan Kardec. Quer dizer, Allan Kardec, na verdade, ele trabalhou para estruturar um entendimento por trás dessa chegada dos espíritos, que Arthur Conan Doyle, ali no livro História do Espiritualismo, ele coloca que se tratou de uma invasão organizada. Invasão organizada, justamente, é o que eu estou me remetendo aqui agora também. Essa invasão organizada, né, através de uma pleiade de espíritos sobre a égide de Jesus, né, que compôs essa nova estrutura de conhecimento, que tanto bem nos faz, né, Valdo? E essa relação, ela foi sendo corporizada, né, ou corporificada, de uma forma intercontinental. Com certeza. Porque essa invasão organizada foi um processo totalmente planejado pela espiritualidade, com vistas ao progresso humano. Então, os médiuns e a mediunidade foram começando a acontecer em vários continentes, em várias nações diferentes. Então, tudo foi
acontecendo de uma forma planejada pela espiritualidade para consolidar nessa proposta da doutrina espírita, já anunciada por Jesus, não é isso? Anunciada por Jesus. E dentro desse viés, a gente tem uma última pergunta, que é a questão da finalidade da doutrina espírita, porque a gente fez um esboço em rápidas palavras, né, sobre uma estruturação histórica, sobre alguma distinção que a gente necessária de se ponderar. Agora, a finalidade disso tudo. Então, por que Allan Kardec, por que a espiritualidade movimentou todas essas forças para deixar essa estrutura de conhecimento para nós? Com que fim? Então, na realidade, a gente vai ver todo esse movimento acontecer para que o Consolador prometido por Jesus, né, que é a terceira revelação, ele venha com a finalidade de fazer esse processo de melhoramento progressivo da humanidade, através da mudança do próprio homem. Então, a mudança individual do homem, a transformação do homem velho no homem de bem, vai gradativamente fazer esse processo de transformação social. Porque a gente sabe muito bem, historicamente falando, que a transformação social, ela não acontece coletivamente. Ela acontece a partir da transformação moral do individual para o coletivo. A gente vai ver em obras póstumas, por exemplo, Allan Kardec mostrar um verdadeiro tratado social quando ele fala que a sociedade, ela só vai ser uma sociedade boa e justa quando os homens que a formarem, eles forem justos e bons. Então, a transformação da sociedade, a transformação, o melhoramento progressivo, a transformação moral, através da mudança do homem para o homem de bem, é uma das principais finalidades da doutrina espírita. E aí a gente já pode até fazer uma relação com a primeira pergunta novamente, através dessa última, porque na questão 799 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta de que maneira o espiritismo vai poder contribuir para o progresso. Exato. E a espiritualidade responde, destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo. Destruindo o materialismo que na verdade existe em nós. É verdade, né? Então, essa destruição do materialismo, ele vai através de uma reforma da nossa percepção da realidade. Né, e muito bem centrado, né, Ives? Porque, na realidade, a gente poderia simbolicamente afirmar que o epicentro da doutrina espírita, ou do espiritismo, está centrado numa performance de um ser que é Jesus. Ali está, na verdade, o guia e modelo para a humanidade apresentado pelo Espírito de Verdade. Sem nenhum tipo de dúvida, quando no Livro dos Espíritos essa questão vem à baila. Não é? Então, nós temos ali esse modelo de ser humano, esse modelo de espírito reencarnado, um espírito puro, que desfruta do nível de evolução construído a partir de seus próprios esforços. Então, ele é o modelo e guia da humanidade. E para os espíritas também, a nossa concepção, a nossa mudança comportamental gira em torno das virtudes que esse ser traz para nós e para a sociedade humana. Com certeza. O nosso diálogo está muito bom. Eu gostaria de agradecer, a gente chega, né, ao final do programa, gostaria de agradecer, Evaldo, a sua presença, a sua colaboração, tá certo? Agradecendo também a audiência de todos os nossos telespectadores, lembrando que a semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, das 7 às 7h30, nós estaremos aqui com um novo tema, sempre abordando e fazendo desse momento uma sala de aula, através da qual a gente vai ponderar assuntos pertinentes à doutrina espírita. Então, agradeço a paciência de vocês, muita paz e até a próxima.